aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte: eu tenho o direito de viver do dízimo. Mentira. Mas como Paulo tinha um problema ali, que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo por causa do passado dele, Paulo falou: olha, para evitar confusão, eu vou ficar trabalhando em tendas, fazendo tendas como eu sempre fiz. Mas eu teria o direito de viver do evangelho, viver do dízimo. Eu prego o evangelho, eu tenho o direito de viver dele, diz Paulo. Para você que frequenta uma igreja adventista, que segue o Rodrigo Silva aí, que ele é seu pastor, que você dá tanta credibilidade para ele, Rodrigo Silva está mentindo para você de forma descarada, tá? Porque na verdade ele não pode falar a verdade. Ele tem plena convicção de que ele está mentindo para você, plena convicção de que ele está manipulando esse texto bíblico. Porém, ele não pode falar a verdade, porque senão a casa vai cair, vai acabar com a mamata da instituição a qual ele trabalha. Ele é um funcionário dessa instituição, então se ele falar a verdade vai ser demitido, vai ser mandado embora e vai acabar a mamata para ele também. Então por isso ele não pode, de hipótese alguma, te falar que ele está mentindo, que Paulo não estava falando para a igreja adventista. A carta a qual Paulo estava escrevendo em Corinto era para os israelitas, para os líderes israelitas. Basta você ler todo o contexto acima, 1 Coríntios 10, 1, 2 e 2, Coríntios 11, 21 e 22, você vai ver todo o contexto. Paulo estava falando dos antepassados israelitas e que ele também era israelita, enfim. Não está falando para a comunidade adventista, para a comunidade católica, está falando para a comunidade israelita naquele momento específico. E ele também contou um grande subterfúgio, uma mentira gigantesca, que ele falou que Paulo disse que tinha direito ao dízimo. Uma mentira descabida e descarada, sabe por quê? Fala para mim, Paulo era da tribo de Benjamim, não era da tribo de Levi. Ele jamais poderia reivindicar salário de dízimo. Jamais. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim. Segundo a lei dada por Deus, somente os levitas tinham direito ao dízimo. E como que Paulo tinha direito ao dízimo se ele era da tribo de Benjamim e não era levita? Você entendeu a mentira? Você entendeu o subterfúgio, o engano, o engodo para poder tirar o teu dinheiro, o teu suado dinheiro e enriquecer essas instituições, que inclusive a Igreja Adventista é uma das mais ricas do planeta, com o teu dízimo e com a tua oferta? Você sabia disso? Quem prega o evangelho e vive do evangelho, então todo mundo que está na igreja tem direito a receber. Porque todo mundo que está na igreja prega o evangelho. Diácono, presbítero, o ancião prega o evangelho. Inclusive esses pastores não fazem nada. Quem prega o evangelho, para quem se ferra mesmo totalmente de graça, sem ganhar R$1, são os membros da igreja. E eles vivem uma vida de rei. E os membros que se ferrem lá, trabalhando como escravos, 10, 20, 30, a vida toda. Então dízimo nunca foi dinheiro. Eu desafio ao pastor Rodrigo Silva a me provar que dízimo é dinheiro dentro da Bíblia. E eu estou provando aqui para ele que ele está mentindo, que Paulo não era levita, então não tinha direito a dízimos. E esse texto aqui ele está manipulando. Quem prega o evangelho e vive do evangelho, o apóstolo Paulo estava falando para aqueles líderes israelitas naquele momento específico. Não tem nada a ver com dízimo. E a jogada de mestre do Rodrigo Silva é que ele não falou que o dízimo era uma lei, que a lei foi abolida. Se é para devolver dízimo hoje, Rodrigo Silva, você também tem que se circuncidar. Você também tem que oferecer animais em sacrifício no altar. Por que você não faz mais isso? Por que só o dízimo está valendo, as outras leis cerimoniais não estão valendo? Rodrigo Silva, se esse vídeo chegar até você, eu dou a oportunidade de você se redimir. Mas eu acredito que você não vai fazer isso, porque senão você tem que falar a verdade. Se você falar a verdade, você tira muita gente desse engano, dessa mentira, dessas gaiolas que você participa, a qual eu participei durante 15 anos e sei todas as mentiras que vocês contam lá dentro. Mas se você quiser se redimir, faça isso. É digno, é honesto. No Novo Testamento mesmo fala claramente que o dízimo continuou sendo alimento e não dinheiro, para pregar evangelho. Isso é ridículo.